mais uma live, né, mais um estudo na presença do Senhor nesse momento, né, às 7h25. Nesse dia 8/10/2024, na presença do Senhor, estamos entregando, né, iniciando mais um estudo para entregar para o Senhor. E é a parte 6 desse estudo. Vamos dar início a esse maravilhoso estudo. E lembrando que quem não assistiu a parte 1, a parte 2, a parte 3, a parte 4, a parte 5, está disponível no canal Estudo Profético Avançado para Adventista. Tem uma playlist que você pode acompanhar a parte 1 e assim a parte 2, parte 3 e assim por diante, tá bom? Eu gostaria muito que vocês nos ajudassem, o canal, né? Ajudassem o canal, deixando seu like, seu comentário, compartilhando. Vocês fazendo esses 3 passos vai contribuir bastante para o desenvolvimento do canal. Vai ajudar também outros irmãos na fé da Igreja Adventista que não compreende essas 7 trombetas, né? Fiz uma pesquisa recentemente no grupo do WhatsApp e lá muitas pessoas dando resposta diferente daquilo que a palavra de Deus está mostrando, né, das 7 trombetas. Então, é nosso dever ajudar os nossos irmãos a compreender essas mensagens maravilhosas. Então, deixe o seu like, o seu comentário e também compartilhe essa live para que outras pessoas venham a entender esse assunto tão importante. Lembrando que o Senhor enviou mais luz para a Igreja do Senhor. Vai estar aí passando para vocês, embaixo, um pouco, né, da história da mensagem do selamento. Deus trouxe mais luz, um azeite extra, e é o dever de todos nós que está na Igreja Adventista de ter esse azeite em nosso coração para entender os eventos finais, para a gente compreender de uma forma bem clara esses eventos finais. Então, sem mais delongas, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Senhor e vamos ficar de joelhos. Vocês puderem, aqueles que puderem ficar de joelhos, vamos fechar os nossos olhos agora e vamos ter reverência total para o nosso Criador. Senhor Deus, Pai querido, que está no céu, obrigado pelo privilégio, mais uma vez, nessa terça-feira, para estudar a Tua Palavra, mais um tema tão importante, a parte 6 das 7 trombetas. A gente vai entrar para explicar a quinta trombeta, que o Senhor nos use poderosamente, que o Senhor use cada irmão que vai estar acompanhando essa live, cada irmão que vai acompanhar depois, que o Senhor nos capacite, Senhor Deus, para pregar essa mensagem tão poderosa. O Senhor está escolhendo pessoas tão simples, tão humildes, para pregar essa mensagem. Não é exclusivo para uma pessoa ou para duas, mas é para todos. Todos têm a liberdade e também o chamado para se preparar e pregar essa mensagem para os demais irmãos da Igreja Adventista. Que o Senhor nos capacite, proteja cada irmão que está nessa chamada, não deixe a gente cair em tentação, nos livre de todo mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos se organizar aqui. Vamos colocar o nosso estudo na tela. Lembrando que essa parte 6 é a continuação da parte 5, onde eu iniciei a abertura, ou o soar da quinta trombeta. A gente ainda está na quinta trombeta. Eu quero deixar aqui uma observação. Na parte 5, eu mencionei que a quinta trombeta é do tempo onde Jesus veio no cenário mundial, onde Deus enviou seu Filho, e nesse contexto, ali começa a se abrir a quinta trombeta, que a estrela cai do céu. Lembrando que é uma linguagem simbólica. Então, nessa linguagem simbólica, a quinta trombeta menciona para nós, deixa claro para nós, de que o Senhor, nessa simbologia, fala de uma estrela caindo. E a estrela, depois que cai, ela recebe autoridade. A palavrinha ele está incluído aí na quinta trombeta. Então, quando a palavra de Deus menciona ele, está mostrando que essa estrela simboliza Jesus. Ele é o único estrela da manhã, não Lúcifer. E lembrando que nos elementos da quinta trombeta, fala dos gafanhotos também, e também fala de um abismo sem fundo. Então, é a continuação da parte 5. Para você entender a parte 6, automaticamente vocês têm que assistir a parte 5, no mínimo, para entender essa parte 6 aqui, porque é uma continuação da quinta trombeta. O que a gente agora vai entrar? Nos 5 meses que ali na quinta trombeta é mencionado. Esses 5 meses, deixa eu dar uma olhadinha se está indo o áudio. Ok. 5 meses que o Senhor fala profeticamente, né? Simbólico, esses 5 meses, significa uma quantidade de tempo. Esses 5 meses, agora a gente vai entrar nesse campo para esmiuçar esses 5 meses. O semeador e a semente, então, a gente vai entender o que significa esses 5 meses. Como eu falei, tem que assistir a parte 5 para entender a parte 6. O semeador, a semente, o campo, o tempo de cultivo e crescimento é o tempo da colheita
devem juntos ser perfeitamente calculados para ilustrar o reino espiritual. Caso contrário, a representação só pode levar ao erro e não à verdade. O tempo da semeadura, as 4 estações do ano são todas necessárias para completar o processo de plantio, cultivo e colheita das colheitas do ano. E o outono é o início do ano agrícola, assim como o fim da estação de verão é a festa da colheita, que é no final do ano. Quando tiveres recolhido o teu trabalho fora do campo, portanto, esta parábola ilustra, através das 12 meses do ano, um período da história do Evangelho, que se encerra com o estabelecimento do reino de Cristo e que inicia com o tempo da semeadura. O Senhor está declarando que o tempo da semeadura é um processo que é uma simbologia da festa da colheita, aonde Deus vai colher as primícias e também vai colher os segundos frutos. Aonde tem os primeiros frutos que vão ser colhidos, também vai ter uns segundos frutos. Então, inicia o tempo da semeadura. Havendo um período da história da igreja ilustrado por este período de colheita de 12 meses, devemos, portanto, encontrar o tempo do seu início, o tempo da sementeira e o tempo do seu encerramento, o tempo da colheita, que não é a volta de Jesus, mas é a purificação da igreja, onde Deus vai colher as primícias e depois vai ter uma segunda colheita nessa grande seara, que é o mundo, tá bom? O que semeia a boa semente, diz Cristo, é o filho do homem, Jesus, né? E o inimigo que semeou o joio é o diabo. Mateus 13, versículo 37 e 39. O que significa isso? Tem 2 missionários na igreja. Tem o missionário Jesus, o nosso Salvador, deu a vida por nós, que vai nos resgatar do pecado, que vai nos levar para o reino. E tem o missionário falso, que é o diabo, que semeia o joio no meio do trigo. Mas como a gente distingue? Como que a gente vai saber se uma pessoa é trigo ou joio? A gente não pode ficar apontando, né? Mas pelos seus frutos os conhecereis. Então, se alguém se estiver comportando mal, não de acordo com os princípios do evangelho, essa pessoa automaticamente está sendo um joio. O trigo, a ser exprimido, vai produzir frutos bons. O joio, a ser exprimido, vai produzir só veneno, só ataque, só perseguição. Então, para a gente entender isso, de acordo com os princípios da palavra de Deus, pelos seus frutos, a gente vai conhecer quem é trigo e quem é joio. O filho do homem semeia a boa semente. O filho do homem, aquele que semeia a boa semente, não é outro senão Cristo. Mas como ele não poderia ser chamado de filho do homem, antes de nascer de uma mulher, ele não poderia ter semeado a boa semente da colheita espiritual até depois de seu nascimento em Belém, Judéia. Então, para ele receber o título de o filho do homem, ele precisava nascer. Lembra de Apocalipse 12? A mulher grávida, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés? Essa mulher grávida é um símbolo da igreja. A gravidez aí é o Filho de Deus nascendo de uma mulher, não de uma mulher literal. Em Apocalipse 12, não é essa mulher que Jesus ia nascer. Isso aí é uma simbologia da igreja. Mas, com o tempo, Deus ia nascer de uma mulher humana mesmo, daqui. E é por isso que ele recebe esse título, Filho do Homem. Agora, como seu ministério, a sua semeadura da boa semente, a verdade, começou logo após o seu batismo. Portanto, para estabelecer o início do período de colheita parabólica, devemos verificar a data em que ele foi batizado. Mais uma vez, quero deixar essa observação. Estamos na quinta trombeta. Lembrando que esse período da quinta trombeta ainda continua, desde o nascimento de Cristo, de uma mulher, da Virgem Maria, até esse período. Lembrando que a gente está na quinta trombeta, não na sexta, e nem na sétima, tá bom? Eu fiz uma pesquisa no WhatsApp e me surpreendi, né, com a pesquisa. Muitas pessoas aplicando que a gente está vivendo na sétima trombeta, na sexta. Uma pessoa colocou na quinta trombeta. Amém. Mas a gente vai entender com o passar do estudo, uma horinha de estudo, não vai demorar muito. Mais uma vez, deixa o seu like, seu comentário e compartilha para ajudar o canal, para ajudar a mensagem também. Vamos entender mais um pouco sobre isso. Daniel 9, versículo 26 e 27 diz assim: E após 62 semanas, o Messias será cortado, porém, não por si mesmo. E ele confirmará o pacto com muitos por uma semana. E no meio da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oblação. O que significa isso? Eu creio que a maior parte dos adventistas já entende esse assunto de Daniel 9. Aqui está falando das 70 semanas que foi destinada ao povo judeu.
essas 62 semanas destinadas, na verdade era 70, mas 62 semanas destinadas para o ministério de Cristo, quando ia finalizar essas 62 semanas, o ministério de Cristo ia surgir no povo de Deus, lá na época de Cristo, e aí ele ia começar seu ministério até as 70 semanas, ou até as 62 semanas. Depois que esse processo ia passar, até 70 semanas, ia passar o período de graça para o povo judeu. E olha só o que diz essa citação, que este é o tempo profético, contando pela regra ano-dia de Ezequiel 4:6. Lembrando que 62 semanas ou 70 semanas é equivalente 70 semanas a 490 anos, que foi destinado ao povo judeu, e durante aí dessas 62 semanas ia nascer o príncipe, né? Ia confirmar o pacto com muitos por uma semana. Jesus ia vir no cenário, né, no seu ministério, e depois ele ia finalizar seu ministério, ia morrer por nós, ia ressuscitar, e no ano 34 finaliza os 490 anos, as 70 semanas de Daniel 9. Então, é visto pelo fato de que houve 7 anos desde o momento em que Cristo foi batizado até o momento em que os apóstolos foram autorizados a levar o evangelho aos gentios. Durante esse período, Cristo confirmou ou cumpriu a aliança. 7 anos, né, 3 anos e meio, cessou foi do seu sacrifício, depois mais 3 anos e meio de graça para o povo judeu. No meio da semana, ou ao final de 3 anos e meio, ele seria crucificado, fazendo assim cessar o sacrifício e a oblação, né? E aí finaliza o ministério de Cristo e ele cessaria essa oblação. Tendo sido estabelecido o fato de que os 3 anos e meio do ministério de Cristo terminaram no dia 16 do primeiro mês, contando então 3 anos e meio, encontramos que seu batismo ocorreu no dia 16 do 7º mês, que foi na Semana dos Tabernáculos, e cuja a celebração foi o fim do ano agrícola, o encerramento da colheita. Levítico 23, 29 fala sobre isso. Assim, vemos que a parábola está em perfeita fidelidade à natureza e que o Filho do Homem começou a semear a semente espiritual na hora certa. Quando ele começa o seu ministério, ele vai começar a semear a boa semente e até os tempos de hoje, né? Ele continua semeando a boa semente na sua igreja, no seu povo, em todas as gerações, desde quando ele nasceu, quando ele começou o seu ministério, né? No final do ano antigo e no início da colheita do ano novo, precisamente no momento certo da estação do ano, com a semeadura da semente, começando com o batismo de Cristo e a colheita chegando no fim do mundo, que é um período dos últimos dias. O período da parábola, obviamente, abrange toda a dispensação do evangelho, desde o início do ministério de Cristo até o fim do tempo da graça. Então, o Senhor, na quinta trombeta, a estrela caindo, a simbologia, e os gafanhotos surgindo, e o poço, o abismo sem fundo também, vindo ali na descrição do soar da quinta trombeta, são elementos que descrevem a era cristã até hoje. Ainda vai se abrir a sexta, ainda vai se tocar a sexta trombeta e também a sétima. Lembrando que tem uma parte na quinta trombeta que ainda não se cumpriu. O restante, sim. Lembra que uma terça parte dos homens vão buscar a morte, mas não vão encontrar. Tem essa parte que é muito importante entender que isso nunca aconteceu. As pessoas buscando a morte e não vai encontrar a morte, vai fugir delas. Ou seja, o único que pode dar a vida e pode tirar a vida é Jesus, Deus. Então, essas pessoas, mais para frente a gente vai entender isso aí, essas pessoas, aqui está mencionando aí na quinta trombeta, essas pessoas que vão buscar a morte e a morte vai fugir delas, tem que ser pessoas santificadas no Senhor, pessoas que receberam a autoridade do céu para se blindar, o Espírito Santo blindando eles, e eles vencendo e para vencer, pessoas consagradas ao serviço de Deus. Por isso que a morte vai fugir delas. A morte nem vai querer saber delas, porque elas não mais passarão pela morte. A gente vai entender melhor sobre essa quinta trombeta, lembrando que a parte dessa trombeta está na parte 5. Clica aí, pesquisa na lupinha do canal Estudo Profético, ou vai lá na ala de ao vivo, na playlist, você vai encontrar a parte 1 até a parte 5 lá para vocês acompanharem e entender essa parte 6, né? O tempo desde o batismo de Cristo até o fim da graça é ilustrado por 12 meses figurativos. 6 desde o batismo de Cristo até a sua crucificação. 5 desde a crucificação até a colheita dos primeiros frutos, os 144 mil. Deixando 1 mês para a colheita dos segundos frutos, a grande multidão. Durante os 5 meses figurativos, que na quinta trombeta deixa bem claro isso, 5 meses são figurativos,
foi ordenado aos gafanhotos, e na parte, a parte anterior do vídeo passado que eu fiz, na segunda-feira passada, eu mencionei os gafanhotos e também a explicação, o que significa os gafanhotos, que é os cristãos, que estava recebendo ordem para perturbar aqueles que estavam sem o selo de Deus. Então, como eu falei, tem que assistir a parte 5 para você, senão eu vou estar repetindo aquilo que eu mencionei já, que eu já passei o tema na parte 5. Aí vai ficar um estudo muito grande. E qualquer dúvida, pode mencionar aí nos comentários, eu vou colocar aí na tela e vou ler esse comentário e também vou responder o comentário se for de acordo com o tema apresentado. Foi ordenado aos gafanhotos que atormentassem aqueles que não tivessem o selo de Deus, mas não os matassem, só atormentassem, mas não para matar. Porque a mensagem que Deus envia não mata no sentido de que um vai matando o outro com espada, não. Eles vêm para atormentar por quê? Porque a pessoa que está sem o selo de Deus, sem o puro sinal da verdade, ela se sente incomodada com a verdade do Senhor. Se sente ameaçada e começa a se sentir incomodado com a presença dos cristãos que está pregando o evangelho, sempre o desdobramento da verdade. Então, este comando implica que após a expiração deste período, a restrição de matar cessará, e que a partir de então os ímpios serão mortos em vez de apenas atormentados. Naquela época, os 4 anjos de Apocalipse 9:15 estarão preparados para matar a terça parte dos homens. Porque o período dos gafanhotos é o período que a gente está vivendo. Esses 5 meses engloba esse período. E outra, eles recebem a ordem de não matar, mas de atormentar. Mas vai chegar um período que essa ordem vai ser restrita, ou vai ser derribada, e aí os anjos que estão retendo os 4 ventos vai receber a ordem de matar a terça parte dos homens, que é a purificação da igreja. Entendeu? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Esses vários fatos interligados apresentam uma sólida cadeia de evidências de que na era cristã, durante os 5 meses figurativos, Deus adiou a sua vingança para a graça. E, portanto, segue-se inevitavelmente que os cristãos que executaram a pena de morte sobre aqueles que discordavam deles estavam trabalhando contra Cristo e não a favor dele. Pois, como cristãos, gafanhotos, né, eles foram ordenados a não matar, mas a abençoar até mesmo aqueles que despeitosamente os maltratavam. Eles recebem a ordem de atormentar aqueles que estão sem o selo, mas aqueles que têm o selo eram pessoas graciadas do Senhor e eles faziam o bem, e esses cristãos, que é uma simbologia dos gafanhotos aí, estava só atormentando num jogo de linguagem, numa linguagem simbólica, não que eles incomodavam as pessoas que não queriam saber do evangelho, não é nesse sentido, mas as pessoas que não queriam saber se criava a narrativa de que eles atormentavam, de que eles perseguia, de que eles eram isso, que era aquilo. Então, quando a pessoa tem um puro sinal da verdade e quer sempre as coisas certas, as pessoas que estão fazendo coisas de qualquer jeito, erradas, com os princípios errôneos ou duvidosos, acaba se sentindo incomodado com a pessoa que está com o puro sinal da verdade na fronte, né? Ou seja, na consciência, na mente. Após a expiração dos 5 meses figurativos de restrição, durante os quais eles não deveriam matar, alguns se tornarão invulneráveis à morte para poder terminar a obra do evangelho e, se necessário, para cumprir sua responsabilidade. Ficarão contentes para morrer, mas não poderão. Serão invulneráveis à morte e ela fugirá deles. Lembra da parte que eu falei no início? Porque nesse período, nós estamos vivendo no período da 5ª trombeta, não na 6ª, não na 7ª, estamos vivendo na 5ª trombeta. Talvez seja novidade para vocês, que está aí do outro lado do celular, do outro lado da telinha. Talvez é a primeira vez que ouviu falar, que ouviu essa interpretação, ou ouviu falar desses 5 meses e desse período profético da 5ª trombeta que a gente está vivendo. Mas não se espante, não fique temeroso, vai até o fim, investigando. A palavra de Deus vai dar crédito no que eu estou falando. A palavra de Deus vai nos mostrar que, de fato, estamos vivendo na 5ª trombeta. Por quê? A parte que a morte vai fugir deles é a parte desses gafanhotos, que é os cristãos. Uma parte deles vai ser totalmente blindado pelo Senhor e a morte nem vai querer saber dele, vai fugir deles, porque eles não morrerão, eles serão blindados. A igreja triunfante, que representa esses gafanhotos, que é os cristãos, vai ter couraça, vai ter coroa, ou seja, vai receber autoridade, vai receber proteção e vai ter a verdade pura do Senhor, e a morte vai fugir deles. Não pense que é os ímpios,
Porque se fosse os ímpios, automaticamente estou dizendo que os ímpios vão receber eles vão ficar imortais, mesmo desobedecendo o evangelho. Eu vou estar vou estar aplicando uma interpretação para os ímpios e a morte vai fugir dos ímpios. Mas o único que pode tirar a morte e pode matar é Deus. Não faz sentido. Vamos entender melhor sobre esse ponto. E morte fugirá deles. Apocalipse 9:6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a encontrarão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Será que é os ímpios aí que está sendo mencionado? Com certeza não pode ser. A experiência dos primeiros discípulos de Cristo explicará por que, depois de expirados os 5 meses, os homens desejarão morrer, mas não poderão, apesar da grande perseguição contra os fiéis da igreja cristã primitiva. A sua visão da grande a necessidade do mundo, estou a pregar o evangelho de Cristo à custa das suas vidas. E apesar da morte mais cruel que os aguardava, eles, com coragem e fé em Deus, mantiveram a luz do evangelho diante do povo tão constantemente quanto o sol mantém seus raios sobre a terra. Isso aqui é muito claro, meus irmãos. A morte vai fugir deles. Tem que ser com esses homens aqui, buscarão a morte. Não pode ser os ímpios. Não faz sentido isso. Deus dá imortalidade para eles. Tem que ser a classe daqueles gafanhotos, que vão receber coroa, autoridade, proteção do Senhor, e vai estar agora pregando o evangelho no mundo inteiro, nos 4 cantos da terra. Esses vão receber essa bênção aqui, né? Que a morte vai fugir deles. Eles vão buscar a morte, ou seja, eles não quer dizer que eles vão buscar a morte, ou seja, eles não vai estar mais propício a morrer, porque a morte vai estar fugindo dele, porque Deus protegeu, deu autoridade do Espírito Santo moldar eles, lançar a brasa viva. Quem estudou Ezequiel 9 vai entender o que estou falando. Ezequiel 10 também menciona sobre a brasa viva, que vai cair sobre os que ficaram, aqueles que permaneceram, aqueles que foram tomados, ficaram a jazer no chão, ou seja, mortos, as aves vão alimentar dos seus cadáveres, aqueles que permanecem lançado brasa viva. O que significa brasa viva? Um símbolo de purificação, como o Espírito de Profecia declara. E esse símbolo de purificação, que Deus pode tocar os lábios. Então, esses gafanhotos, a classe desses gafanhotos, não vai mais morrer. A morte vai fugir deles e eles vão estar pregando o evangelho no mundo inteiro. A experiência de Paulo. Vamos entender um pouquinho da experiência de Paulo, para que a gente venha a entender o contexto desses gafanhotos que está aí sendo aplicado no soar da quinta trombeta. Em Atos 20, versículo 19, versículo 18, 19, 25 até 27, diz assim: E, quando eles chegaram, disse-lhes: Vós sabeis, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, qual foi a minha conduta entre vós o tempo todo? Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais minha face. Portanto, eu vos declaro nesse dia que estou limpo do sangue de todos os homens, porque eu não evitei de declarar a todos vós o conselho de Deus. A experiência de Paulo continua. E quando ouvimos essas coisas, tanto nós quanto os do lugar, rogamos-lhes que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que chorais e quebrantais o meu coração? Porque eu estou pronto não somente para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ao pregar em nome de Cristo, os cristãos do tempo de Paulo estavam de fato buscando a morte, considerando que era o maior privilégio e honra morrer por ele. Desejavam fazê-lo para que outros pudessem, pela sua morte, obter a vida eterna. Então é por isso que no início do evangelho, Deus permitia que os cristãos primitivos viessem a morrer, porque virava semente para novas conversões, para o avanço da obra do Senhor. Não que o Senhor tenha prazer na morte deles, não. É porque Deus via que era uma forma de espalhar o evangelho. Só que agora, no tempo do fim, nesses últimos dias, Deus vai ter esses gafanhotos, mas não mais tendo a morte do seu lado. Essa morte vai fugir deles e eles vão estar na proteção do Senhor, totalmente purificado, e vai atormentar no sentido da palavra, não no sentido literal da palavra, vai pregar o evangelho nos 4 cantos da terra. Embora o povo de Deus hoje deva passar por um tempo de angústia tal como nunca houve, Daniel 12:1, quando os tribunais terrestres declararão que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos, mas a palavra declara: naquele tempo será liberto o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então, quando Deus
separa as primícias e depois vai na grande multidão. Tem um povo também na igreja invisível que vai abraçar o evangelho. Esse povo também será liberto do sistema de Babilônia e vai ser convidado a se retirar dela. Sai dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus pecados, porque não ocorrem suas pragas. Então o Senhor vai dar o último convite divino e as pessoas vão para o reino que vai ser estabelecido nos últimos dias, antes da volta de Jesus. Ao seguir assim um caminho contra todos os favores terrenos, proclamando a mensagem da hora, eles estarão avançando como ovelhas no meio de lobos, buscando a morte. Ou seja, quando a palavra de Deus fala que eles estão buscando a morte, é no sentido de que eles estão avançando como ovelhas no meio de lobos. O perigo se cerca. No sentido da palavra, eles estão buscando, mas a morte vai fugir deles, porque nenhum lobo, ninguém pode matar eles, esses gafanhotos, porque recebeu coroa, couraça e também uma cauda de escorpião, recebendo poder do alto, recebendo proteção do Senhor e autoridade do céu para pregar o evangelho, e nenhum lobo vai feri-los. E a morte que estava acompanhando eles, no sentido da palavra, fugirá deles. Isso aqui, se não ficou claro, pode deixar nos comentários. Embora felizes por morrer, né, por causa de Cristo, porque eles não têm nada mais a perder, porque sabe que Jesus é o libertador, morreu por eles, eles não temem a morte. Mesmo, por quê? Porque todos os favores terrenos, todos, tudo, eles deixaram para trás, focando na cruz, no alto, em Jesus. Eles agora vão caminhar entre os lobos, mas o Senhor dá autoridade para eles, e a morte que os acompanhava fugirá deles, porque eles não mais morrerão. Agora, embora felizes por morrer por causa de Cristo, ou como diz o revelador, embora desejarão morrer, a promessa é que a morte fugirá deles, tornando-lhes impossíveis de morrer. Ninguém vai fazer mal, ninguém vai ferir eles. Eles são a prova de bala, né? No sentido mais moderno da palavra. Até mesmo a espada dos ímpios, que é levantada para matá-los, quebrará e cairá. O Espírito de Profecia declara isso também, porque começará com um exército pouco, depois um exército de 200 milhões, e as espadas que vão lançar contra eles quebrará e cairá. Por quê? O Senhor está protegendo, eles não vão mais passar pela morte. São o exército do Senhor, os 200 milhões. O anjo acompanha cada alma fiel, e a espada ou alguém querendo fazer mal não vai não vai ter lugar, como o Espírito de Profecia declara, em primeiros escritos. Depois eu aconselho os irmãos a lerem, né, primeiros escritos na página 34, que vocês vão entender melhor sobre as espadas caindo no chão. Tornando-os totalmente invencíveis à prova de bala. Agora, a quinta trombeta, ficou claro para vocês? Se não ficou, alguém aqui já comentou, a Cristiane Dias. Boa noite, minha irmã. Tive que formatar o meu celular hoje. Infelizmente, minha irmã, acontece essas coisas, né? Na hora que a gente vai receber estudo. Irmão Roque, seja bem-vindo. Boa noite. Feliz terça-feira. Amém, meu irmão. Então, se alguém tiver dúvida na quinta trombeta, lembrando que tem que assistir a parte 5 para entender essa aqui, né? Esse começo da parte 6. Vamos entrar agora na sexta trombeta. O que significa essa sexta trombeta? Lembrando que a sexta trombeta está no futuro. Ainda vai tocar. Ainda vai entrar no cenário. Entendeu? A quinta trombeta é o período que a gente está vivendo. Para entender, como eu falei, tem que assistir a parte 5 e a parte 6 desde o começo. A sexta trombeta, vamos lá. Um ai da quinta trombeta já foi, né? Já passou. Eis que depois vem mais dois ais, Apocalipse 9, 12, sendo o próximo na sexta trombeta. A sexta trombeta, vamos ler a sexta trombeta, Apocalipse 9, versículo 13 e 14. E o sexto anjo soou, e ouviu uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. Percebeu que esses 4 anjos ainda estão segurando, ainda estão presos no rio Eufrates. Lembrando que isso aqui é uma linguagem simbólica. Não é o não é um rio Eufrates ou aquele que está no mapa. Não. Não é trombeta literal. Não é a simbologia aqui, não pode se aplicar na literalidade da palavra. Ou seja, qual é a profecia que fala que tem 4 anjos segurando os ventos? Se aplica aí na sexta trombeta. Os ventos ainda estão sendo retidos. É por isso que a sexta trombeta ainda não foi tocada.
por causa desses 4 anjos que estão presos no rio Eufrates. A gente vai entender melhor esse ponto. Com o verso 14 de Apocalipse 9, começa a descrição da sexta trombeta e termina com o verso 14 de Apocalipse 11, que anuncia o segundo ai, sexta trombeta, já passou. E eis que o terceiro ai vem rapidamente. Consequentemente, cada evento profético registrado entre o Apocalipse 9, 14 e 11 e 14 deve encontrar seu cumprimento no período da sexta trombeta, entre o primeiro e o segundo ai. Lembrando mais uma vez, a sexta trombeta começa a ser esmiuçada, esclarecida para nós, com a descrição de 4 anjos presos no rio Eufrates. Ou seja, os 4 anjos estão segurando os ventos, está mencionando o período aonde, quando Deus soltar os ventos, quando Deus tiver selado o seu povo, aí Deus permite que os anjos soltem a lei dominical no cenário mundial. Isso aí está no futuro. É por isso que a sexta trombeta também está no futuro, tá bom? A gente está vivendo na quinta trombeta, no período da quinta trombeta. A gente não entrou na sexta trombeta, nesse período. Assim, quando Deus selar o seu povo, que é os gafanhotos que vão, que a morte vai fugir deles. Quando a morte fugir dos cristãos, dos verdadeiros cristãos na sua igreja, quando ele estiver totalmente purificado, aí sim, começa a entrar no período da sexta trombeta, quando Deus permite que os anjos sejam soltos do rio Eufrates. Ou seja, em outras passagens, os anjos vão soltar os ventos. Aí vai vir a lei dominical no cenário mundial, aí começa o período da sexta trombeta. Tá bom? Isso ficou claro? Estou falando de uma forma bem devagar, para que, às vezes, eu falo muito rápido, alguns irmãos entram em contato e falam, você fala muito rápido, maneira aí na hora de falar. Ok, eu ouço. Vamos lá. À luz deste fato, vemos que o tempo em que as 2 testemunhas, de Apocalipse 11 e 3, deveria profetizar por um período de 1.260 dias, vestida de saco, deve ocorrer durante o toque da sexta trombeta. E estando no tempo futuro, a frase profetizarão 1.260 dias, Apocalipse 11 e 3, mostra que no momento que a trombeta começou a soar, este período de 1.260 dias ainda estava no futuro. Ou seja, o Senhor declarou que as 2 testemunhas, que é a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, ia passar por um período de 1.260 dias, que é 1.260 anos, de 578 até 1798, vestida de saco. Ou seja, a palavra de Deus sendo escondida, sendo perseguida, não mais sendo livre, não mais sendo pregada da forma que ela é. Então, esse período passou, deve ocorrer durante o toque da sexta trombeta. Vamos entender melhor. Os 4 anjos no rio Eufrates. Solta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. Percebeu soltar os 4 anjos que estão presos? Para identificar os 4 anjos, devemos primeiro compreender o significado literal do rio Eufrates. Se eu não entender o significado do que esse rio Eufrates aí, o que Deus está querendo me mostrar através dessa simbologia, eu não vou entender o que significa a sexta trombeta. Vamos entender. A capital da antiga Babilônia foi construída em ambos os lados do Eufrates, dividindo assim a cidade em 2 partes. O rio também era a fonte de água que abastecia a cidade. Assim, porque os antigos babilônios foram os primeiros a construir nas margens do Eufrates, e porque a aplicação original deve ser atribuída aos habitantes originais de lá, o grande rio Eufrates surge como um tipo de águas onde a prostituta se assenta, de Apocalipse 17, 15. Então, esse rio Eufrates é águas, ou seja, povos e nações e línguas onde a prostituta se assenta, ou seja, onde esse sistema religioso surge, né, nessa multidão de pessoas. A Babilônia moderna começa o seu caminhar nessas águas, ou seja, no povo antigo, na Europa antiga, aquelas nações, né, o velho mundo, começa a vir no cenário mundial, essa prostituta, esse sistema religioso falso, a Babilônia moderna. E o Senhor está mencionando o rio Eufrates, fazendo uma alusão à Babilônia antitípica, à Babilônia mística. E esta importante verdade é amplificada pelo fato de que a antiga cidade Babilônia não existe mais, né? Ela não existe mais, enquanto a profecia mostra que há uma Babilônia hoje, a Babilônia mística. Ora, para que exista uma Babilônia moderna, deve necessariamente haver hoje uma repetição das condições e acontecimentos que caracterizam essencialmente a antiga Babilônia na sua ligação com o povo de Deus.
Consequentemente, seu cativeiro na Babilônia, o tipo, Jeremias 29:10, deve encontrar paralelo na Babilônia, o antítipo. Então, é muito óbvio o fato dos 4 anjos estarem presos no grande rio Eufrates. Deve ser figurativo da igreja cristã durante o período do seu cativeiro na antitípica Babilônia. É como eu falo para os irmãos sempre. Estamos em cativeiro nesse sistema babilônio? Para arrumar um emprego é uma dificuldade. Para ter uma comunhão plena com o Senhor, sem os vizinhos ficar ouvindo todo tipo de coisa errada, é difícil. Estamos no sistema babilônico, antitípico. E é por isso que o seu povo está cativo. E num dia, nesses últimos dias, Deus tem uma promessa de libertar esses cativos, libertar esses grilhões e nos levar para o reino. Agora a pessoa vai ter que decidir ou quer ficar cativo ou quer ir para o reino, ou seguir a vontade do Senhor. Essa é a nossa escolha. O Espírito Santo não vai nos forçar. Aquela grande cidade que surgiu depois do tempo de João. Além disso, a declaração feita pela voz do altar de ouro solta os 4 anjos que estão presos, mostra conclusivamente que quando a voz falou, a igreja, os anjos, já estava em cativeiro e deveria ser libertado. Então, esses 4 anjos ou presos, eles recebem uma ordem de soltar os 4 anjos que estão presos. Que estavam em cativeiro, agora recebe a ordem de ser libertada. Por que vai ser libertada? O evangelho chega, e quando o evangelho, a toda a verdade chega, liberta a gente dos erros e liberta a gente do sistema de Babilônia, porque a nossa mente, as nossas forças e energias está concentrada no reino que vai ser estabelecido na Terra Santa, antes de Jesus voltar. Então, os profetas bíblicos falaram sobre isso, que nos últimos dias Sião será restabelecida e muitos povos afluirão em direção a ela, e o Senhor vai chamar todos aqueles que querem ser seguidor de Cristo de verdade, que segue os seus mandamentos e a fé de Jesus para o reino que vai ser estabelecido, ainda em tempo de graça, ainda em carne mortal, para salvar o máximo de número de pessoas, ainda em carne mortal. Então, o verso 15 diz, primeira parte, e os 4 anjos foram soltos. A execução da ordem, soltem os 4 anjos, que significa libertar a igreja de seu cativeiro na Babilônia, resultou na sua libertação da sua longa escravidão, a tirania do governo da igreja e Estado, e na restauração da Bíblia ao povo de Deus, para que possam estudar e adorar sem medo de ninguém e seguindo unicamente a sua consciência e ao seu Deus. Na consequente dissolução da união igreja-Estado, os 4 anjos foram soltos. Versículo 15, última parte. Que foram preparados para uma hora, e um dia, e um mês, e um ano, para matarem a terça parte dos homens. A tradução marginal da preposição em, fazendo com que o versículo se leia em uma hora, em um dia, em um mês e em um ano, assim, são designados 4 pontos no tempo, nos quais os 4 anjos deveriam se preparar para matar a terça parte dos homens. É por isso que fala em uma hora, um dia, um mês e um ano, mostrando 4 pontos aonde os anjos deveriam se preparar para matar a terça parte dos homens. E como a terça parte, nas trombetas, representa, como já vimos em estudos anteriores, aqueles que rejeitam os apelos de Deus para que se arrependam e sejam salvos, então, consequentemente, os anjos se preparam em 4 ocasiões sucessivas para a eventual execução da morte sobre a terça parte dos homens. Mostrando que os homens vão rejeitar uma mensagem de 4 fases, 4 doutrinas, sendo cada fase revelada sucessivamente. A primeira, a única revelação da verdade relacionada a uma hora, que virá em uma hora, é a proclamação do anúncio do anjo. Temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Preste bem atenção, meus irmãos. Apocalipse 14:7 menciona a hora do seu juízo. Vamos entender o segundo ponto desses 4 elementos que foi mencionado aqui. Em uma hora, foi preparado para uma hora, e um dia, e um mês, e um ano, para matarem a terça parte dos homens. Está falando de matança. Para entender isso aqui, a gente tem que prestar bem atenção aqui. O primeiro, essas 4 doutrinas, esses 4 elementos que foi citado aqui, hora, dia, mês e ano, representa 4 doutrinas. E uma delas é, temer a Deus e dar glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Tem um juízo aí. A segunda, dia. O que diz? A única revelação da verdade que tem a ver com um dia, que virá em um dia, é a advertência do dia da vingança, de Isaías 63, versículo 4. O grande e terrível dia do Senhor, que é anunciado pelo prometido Elias, o profeta, que vem antes para preparar um povo
para estar em pé no grande e terrível dia do Senhor. Então, Deus está falando aí, ó, prepara pela hora do juízo, prepara para o dia da vingança do Senhor. Ele vai vestir vestes de vingança e vai visitar a sua igreja de repente. De repente. Ninguém vai estar esperando. Para fazer justiça daquelas pessoas que estão rotulando, perseguindo, rejeitando o evangelho, não querendo saber de mais luz, não tendo azeite em suas vasilhas. Tudo isso. Essas pessoas estão praticando essas coisas, tanto indiretamente, como indiretamente, vai sofrer o martírio dessa terça parte dos homens sendo mortos pelos os anjos que vão ser soltos para fazer o juízo. É 5 anjos que vai fazer o juízo. Vamos entender melhor, para entender melhor sobre isso aqui, Testemunho para Ministros, na página 475, que vai falar do Elias, o Espírito de Profecia, a irmã White, recebendo a explicação do Senhor, né, a interpretação do Senhor, vai interpretar Malaquias 4:5, aonde ela vai deixar claro que Elias ia vir, né, e quando ele aparecer, sexo masculino, os homens iam dizer que ele não interpreta. Ou seja, o intérprete ia vir das profecias, das outras profecias que não foram dadas para a irmã White, os homens iam dizer, você não interpreta, deixa que eu ensino a vossa mensagem. Ou seja, a mensagem dele seria rejeitada para os homens que sabem, pensa que sabe demais e pensa que pode interpretar por si só. Não é assim que Deus trabalha. Deus envia os seus mensageiros em tempos. A terceira doutrina. A única revelação pertencente ao mês é a chuva serôdia no primeiro mês. Lembra? Joel 2:23, que fala que a chuva temporã e a serôdia virá no primeiro mês, a palavrinha mês. A luz do anjo que iluminará a terra com a sua glória. Primeiros escritos, página 277 e 278. Então, depois diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Primeiro vem a chuva, que é a chuva espiritual, que é a da palavra de Deus, né, sendo derramada nos corações, e depois vem o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Joel 2:20, ali em Joel 2, se vocês forem ler, vocês vão ver ali que primeiro vem a chuva, a temporã e a serôdia, e depois vem o derramamento do Espírito. Então, são duas coisas diferentes, são duas coisas separadas e distintas. Primeiro vem o conhecimento mais luz da palavra de Deus, preparando os grãos, fortalecendo os grãos, e depois vem o derramamento do Espírito, que vai cair em toda a carne que está com a chuva temporã e a serôdia, sendo praticada na vida diária. Não vai cair em qualquer um, não. Vai cair só nessas pessoas preparadas. Gloriosa promessa profética, ela prevê o poder que Deus concederá aos seus mensageiros, que proclamarão a mensagem que será revelada no tempo da chuva serôdia, no tempo certo. Diz o Espírito de Profecia, ele envia seus fiéis mensageiros para fazer uma obra semelhante à de Elias. Ou seja, em Testemunho, volume 5, página 254, deixando claramente que os seus mensageiros vai ter que pregar uma mensagem, primeiro para o seu povo, no Espírito e poder de Elias, e depois para o mundo. Eles vão terminar a obra do Evangelho. Esses mensageiros fiéis vão estar terminando a obra do Evangelho e pregando uma obra semelhante à de Elias. O quarta doutrina, que é referente a um ano. E, finalmente, a única revelação relacionada a um ano e que prepara os 4 anjos para matar a terça parte dos homens é, como diz o Senhor, o ano dos meus redimidos. Isaías 63, versículo 4. Este ano em que o povo de Deus é redimido é, naturalmente, o tempo do selamento e da libertação dos 144 mil, aqueles que não são redimidos e que escapam da matança decretada em Ezequiel 9. Então, os anjos serão soltos para libertar o seu povo do cativeiro de Babilônia e também dos Esaús modernos de hoje. E esses anjos, que é mencionado na profecia de Ezequiel 9, vai fazer uma purificação, não importa a classe, se é da mensagem do selamento, se é do povo de Laodiceia, não importa. O que Deus vai olhar é se a gente vai ter o puro sinal da verdade em nossa testa. É a prática da verdade. É o dever do que é o certo. Não é granjear a favor de ninguém. É por isso que eu falo sempre. O Senhor tem um povo que não granjeia a favor de ninguém. Errado é errado. Certo é certo. Seguir aquilo que é os princípios da palavra é o certo. Não podemos granjear a favor, mas está fazendo... Não é porque é isso, porque... Não. Está fazendo errado? Tem que ser repreendido, tem que ser aconselhado e tem que mostrar a verdade, e tem que mostrar os princípios. Tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui. Porque senão eu vou estar granjeando a favor do erro e eu não vou receber o puro sinal da verdade na minha fronte. Eu não quero correr o risco de perder a salvação porque eu granjeei a favor do erro, granjeei a favor do errado e lancei uma cabo sobre o mal existente. Não posso fazer isso. E devemos não fazer isso. Há um livro de registro, né, que salva tudo. Não tem como deixar nada para depois. Tudo é registrado. Né? Agora, desses escapados que serão livrados no ano dos redimidos do Senhor, o Senhor diz, porei entre eles um sinal e enviarei os que deles escaparem às nações, às ilhas distantes, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória.
e eles anunciarão a minha glória entre os gentios, e trarão todos os vossos irmãos como oferta ao Senhor de todas as nações, ao meu santo monte, Jerusalém, num vaso limpo, a casa do Senhor. Isaías 66, versículo 19 e 20. O Senhor está declarando que no ano dos redimidos, essa é uma doutrina também, essas 4 doutrinas aí, está falando do dia da vingança do Senhor, do dia da purificação do Senhor, e esses redimidos vão anunciar a fama. Isso aqui, essa Jerusalém aí, esse santo monte aí, Jerusalém, não é a nova Jerusalém, que Isaías está declarando, não é. Por quê? Porque eles estão anunciando entre as nações pagãs, as ilhas distantes, que não ouviram a fama, ou seja, está pregando a fama de Deus, a glória de Deus, e anunciando a glória do Senhor para os gentios. No período da Nova Jerusalém, depois de 1000 anos, não tem mais pregação do evangelho. Não tem mais como alcançar os gentios. Então, Isaías está declarando, o profeta Isaías está recebendo do Senhor a interpretação e nos mostrando agora que nos últimos dias Deus vai ter os escapados, que no ano dos redimidos do Senhor vai receber um sinal de livramento, vai receber um sinal de proteção, esses gafanhotos recebendo uma proteção tão grande do Senhor que a morte vai fugir deles, né, no sentido simbólico da palavra. Então, eles receberão um sinal de proteção, vai anunciar nas ilhas mais distantes que não ouviram a fama do Senhor e nem ouviram a glória de Deus, nem as verdades do Senhor, nem a palavra de Deus. E eles vão anunciar para todos os 4 cantos da terra a fama e a glória de Deus e vai trazer esses irmãos como uma oferta ao Senhor de todas as nações, ao meu santo monte Jerusalém, num vaso limpo. Ou seja, essas pessoas vão se purificar na presença do Senhor com a palavra dele. Aonde tem a palavra dele, a palavra dele, tem também a purificação. É impossível a gente estudar a Bíblia, a gente ter a Bíblia e o testemunho de Jesus e ficar sujo. Só se a pessoa falar assim, eu quero ficar sujo. Porque quando tem a palavra, quando contém o testemunho de Jesus, é impossível o nosso coração ficar sujo, nosso caráter ficar sujo. É por isso que essas pessoas que estão vindo de todas as nações vai para um local onde vai passar por um processo de purificação para se tornar um vaso limpo à casa do Senhor. Porque no céu não vai entrar pessoas com a mente ou com um coração sujo, com um caráter sujo. Isso você pode esquecer. Não vai entrar nenhuma coisa que contamina. No reino também não vai entrar. Vai entrar pessoas tementes ao Senhor, que vão se enquadrar à obediência do Evangelho, e eles vão se limpar e vão se tornar vaso limpo na casa do Senhor. Agora, estas 4 mensagens que eu acabei de mencionar para vocês, prepara os 4 anjos para matar a terça parte dos homens. Todos os que não conseguem receber nas suas vidas a verdade salvadora do Evangelho, conforme revelada nas 4 mensagens que eu mencionei. Para resumir, eles são aqueles que fecham os ouvidos à proclamação do juízo, essas pessoas que vão ser mortas, né, a terça parte, eles fecham os ouvidos à proclamação do juízo, o juízo repetindo na igreja do Senhor, que é revelado numa hora. Aqueles que não atendem à advertência solene do dia da vingança de Deus, eles dizem assim, nas suas ações, nas suas atitudes, Deus é muito misericordioso para visitar o seu povo em juízo. E eles, nessas ações, nas suas ações, está demonstrando que Deus jamais vai visitar o seu povo em juízo. Só que o Senhor declara na sua palavra inspirada que vai vir de repente ao seu tempo. E é por isso, meus irmãos, devemos ter o puro sinal da verdade em nossa testa, com azeite extra que está sendo jorrado nesse canal Estudo Profético Avançado. Nesse canal Estudo Profético Avançado, está jorrando azeite extra. Aproveita, porque não sabemos o nosso tempo de gás. Pode ser curto, pode ser breve. É por isso que hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Agora, continuando aqui, essas 4 doutrinas, essas 4 mensagens, né? Essas 4 elementos aí que é descrito aí na sexta trombeta. Aqueles que não recebem a chuva serôdia, que chega no mês, né? Eles não têm mais a oportunidade de receber o segundo Pentecostes, porque eles não receberam a chuva, eles não quiseram. Por isso que o Espírito de Profecia declara que a chuva serôdia pode estar caindo nos nossos corações ao nosso redor, nas pessoas ao nosso redor, nos corações, e a gente não pode nem perceber, nem receber. A gente vai correr o risco de nem perceber a chuva caindo e nem receber essa chuva. Isso é sério. Pode ser que o meu irmão ali está recebendo, aprendendo da chuva serôdia e colocando a sua vida em ordem e praticando, e eu passar de ser percebido e ignorar e não querer, e eu ficar sem a proteção, né? E os anjos vêm,
faz a matança em minha vida, eu morro e perco a salvação. É por isso, meus irmãos, toda mensagem que chegou até nós, que chega até nós, na verdade, a gente tem que investigar a fundo e ver pela Bíblia se a mensagem tem apoio bíblico e do testemunho de Jesus. Porque se no momento eu rejeito, automaticamente eu fico sem o selo e sem o preparo. E eu posso perder a minha vida eterna. E Deus vai me mostrar depois, né? Porque eu perdi a vida eterna, Senhor. Deus vai mostrar no livro. Apresentou uma mensagem para você, irmão Tiago. Você rejeitou, você não quis estudar, você colocou preconceito, não estudou de uma forma cuidadosa, né, com o coração de uma criancinha, e hoje a sentença é essa. Eu vou dizer, Senhor, o Senhor é justo. Eu pereci porque eu quis. Eu via que a mensagem era mesmo, mas eu não quis ir atrás, porque uma pessoa falou isso, outra pessoa falou aquilo, e eu acabei não indo por conta própria e acabei me perdendo. Eu vou reconhecer que o Senhor é justo. Continuando. Aqueles que não se juntam aos seus redimidos, os 144 mil, que são selados no ano, todos aqueles que não conseguiram fazer a preparação necessária para a terra gloriosa, depois que a verdade lhes for proclamada, perecerão sob o comando dos cavaleiros angélicos, cujo exército conta com 200 milhões. Lembra? Apocalipse declara que vai ter 200 cavaleiros e 200 milhões de cavaleiros, 200 milhões de cavaleiros. E esses cavaleiros são o exército do Senhor. E esses 200 milhões vai pregar o evangelho nos 4 cantos da terra, e essas pessoas que não aceitaram o último convite divino serão mortas, a terça parte. Por quê? Porque essas pessoas vão ir contra eles, querendo fazer mal a eles. Só que o anjo que acompanha cada alma fiel, que está aí representando esses 200 milhões literais, eles vão estar com autoridade de ferir os anjos que estão com eles. Vai ter autoridade de ferir qualquer um que se meta contra eles. É por isso que uma terça parte dos homens serão feridos nessas 6 trombetas. Agora, 200 milhões de cavaleiros. Vamos entender melhor. Apocalipse, capítulo 9, versículo 16 até 19. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. Aqui ninguém diz que é simbólico, né? Que o número é maior, né? 200 milhões. E eu vi o número deles. Então eu vi os cavalos na visão e os que estavam sentados neles, perceba quem está sentado neles. Lembra da 5ª trombeta? Aqui é a 6ª. Olha só quem está sentado neles e os elementos que a palavra de Deus deixa claro. E neles estavam sentados aqueles. Neles tinha couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como as cabeças dos leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por meio desses, 3 foi morta a terça parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía de suas bocas. Aqui é uma linguagem simbólica, viu? Não na 6ª trombeta aqui, é uma linguagem simbólica. Não é cabeça de fogo, não é fumaça, não é enxofre de verdade, é uma simbologia. Por meio desses 3 foi morta a terça parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía de suas bocas. Porque o poder deles está em sua boca e em suas caudas, porque as suas caudas eram semelhantes às serpentes, e tinham cabeças e com elas ferem. Apocalipse 9, versículo 16 até 19. Esses versículos invocam imediatamente a pergunta: quem são esses cavaleiros e cavalos, totalizando 200 milhões, o exército, que a palavra de Deus declara, que deve matar a terça parte dos homens? Ao responder a essa pergunta, deve-se lembrar que, da mesma forma, os 4 anjos deveriam matar uma terça parte dos homens, e também que ele simboliza a mensagem quadrupla apresentada nos parágrafos anteriores, que eu mencionei. Portanto, de uma forma inequívoca, o exército de cavalos é figurativo dos trabalhadores que proclamam a mensagem final. E do lado deles tem um anjo que vai matar qualquer um que chega para fazer mal contra eles. Lembrando que o tempo aí é o tempo da pregação do evangelho no mundo inteiro. Dos 144 mil líderes da igreja triunfante, surge 200 milhões depois da pregação dos 144 mil. E esses 200 milhões recebe um anjo do lado para fazer a matança de uma terça parte dos homens que vão enfrentar eles, que vão tentar enfrentar esses cavaleiros, né? Eles vão tentar enfrentar esses cavaleiros, só que o anjo que está do lado deles vai matar qualquer um que chegar contra eles. Lembrando que a pregação do evangelho no mundo inteiro, o tempo do fim, né, quase finalizando ali, aquelas pessoas que estão não aceitando o evangelho, estão se rebelando naquele período, vai receber essa morte já logo instantaneamente, que o anjo vai ferir. Que símbolo dos cavalos é corretamente interpretado como representando os obreiros do evangelho é confirmada ainda mais por Zacarias 14, 20. Não sei se vocês estudaram, em Zacarias 6. Zacarias 6 fala de cavalos,
ali representando líderes, e dependendo do contexto, esses cavalos também representam os líderes, os que vão receber a autoridade do céu para pregar o evangelho. Então, em Zacarias 14, 20, lá os cavalos são usados para simbolizar os pregadores, aqueles que tocam sinos, o alarme de alerta, a mensagem de salvação, assim como os gafanhotos representam os mensageiros de Deus, mas em circunstâncias diferentes, para um tratamento mais amplo desse significado simbólico dos cavalos. Eu mencionei para vocês Zacarias 6, né? Procure o estudo de Zacarias 6. Se vocês não tiverem, deixe nos comentários. Eu quero o estudo de Zacarias 6, que eu vou entrar em contato aí, vou mandar o link para vocês entrarem, que eu vou te dar o material, o PDF que fala de Zacarias 6, que prega Zacarias 6. E se quiser um vídeo sobre o assunto, também posso enviar no WhatsApp, tá bom? Deixa aí nos comentários se vocês querem entender mais sobre o assunto aí desses cavalos. O que representa os cavalos na palavra de Deus? Zacarias menciona que os pregadores. O Espírito de Profecia também aplica aos pregadores, aos líderes fiéis. Assim como os cavalos representam os mensageiros do Evangelho, e como são controlados e guiados por seus cavaleiros, seres divinos, então os cavaleiros seguem-se automaticamente, são figurativos da hoste angélica que lidera e dirige os santos em sua obra de proclamar a mensagem e, posteriormente, de matar a terça parte dos homens que a rejeitam. Mas como são os cavaleiros e não os cavalos que matam quando envolvido em batalha, são esses seres sobrenaturais, os cavaleiros angélicos, que realmente matam. Consequentemente, eles tinham couraça de fogo, proteção do espírito, e de jacinto e chofre. Então, numa linguagem simbólica, Deus coloca cavalos e cavaleiros. Cavaleiros representando os líderes, esses 200 milhões, e os cavalos representando o anjo, né? O anjo do Senhor que vai estar com eles, guiando eles para os 4 cantos da terra, proclamando o evangelho eterno, o evangelho do reino. Qual é o poder dos cavalos? Aprendemos que esses 200 milhões de cavalos simboliza um grande exército de obreiros do evangelho, de cujos lábios sai uma mensagem que significa vida ou morte. Esse, portanto, deve ser o poder em suas bocas. Consequentemente, o fogo, a fumaça e o enxofre que saem de suas bocas são figurativos da mensagem que eles proclamam, o poder do Espírito Santo. O fogo, o sacrifício de Cristo, a fumaça e os juízos destrutivos de Deus, o enxofre. Através dessa tríplice mensagem, foi morta a terça parte dos homens. Apocalipse 9, 18. Perceba que não é todos os homens que vão morrer. Não é todos, é uma terça. Ou seja, essa terça parte que vai contra esses mensageiros do Senhor, os cavalos simbolizando os anjos, vão receber a ordem do Senhor para ferir qualquer um que chegue contra eles, para estrovar a obra, para prejudicar eles na pregação do evangelho. Tá bom? Se vocês não estão entendendo, por favor, deixe nos comentários, que a gente vai explicar melhor assim que finalizar essa parte desse estudo. Lembrando que vai ter outra parte, na segunda-feira que vem. Vou passar a 7ª parte, que é a parte final. Completude, né? Parte final. E Eliseu, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, diz: Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do jovem, e ele viu, e eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Se os nossos olhos fossem abertos, como os olhos do jovem, que estava no tempo ali de Eliseu, nós também veríamos uma hoste angélica ao redor dos Eliseus de hoje, ou seja, dos mensageiros que estão pregando a mensagem da verdade presente. O Senhor tem uma proteção especial para com eles. E aqueles que abraçam a mensagem do selamento, aqueles que vivem a mensagem do selamento, que é o mais importante. Abraçar é fácil, mas viver os princípios da forma correta, como está escrito, é o mais difícil. Então, aqueles que estão vivendo na prática, tem anjos ao redor, e se os nossos olhos fossem abertos, a gente ia ficar maravilhado com a presença de santos anjos nos protegendo. E agora, quanto aos que aumentou o número de pregadores de 144 mil para 200 milhões, o Senhor diz, também tomarei deles, quem? Daqueles que os 144 mil trarão de todas as nações, após o cumprimento de Isaías 66, 16, a purificação da igreja, para sacerdotes e levitas, Isaías 66, 21. Depois que Deus envia as primícias, ou os líderes da igreja triunfante, para pregar o evangelho nos 4 cantos da terra, vai também ter 200 milhões de pregadores, pregando com um anjo ao seu lado, que se qualquer um fizer algum mal, essas pessoas morrerão, né? O anjo vai matar essas pessoas. Então, de 144 mil líderes da igreja triunfante, vem 200 milhões para pregar também, para ajudar esses 144 mil.
de sacerdotes e levitas, né? O próprio fato de haver tal multidão de trabalhadores fala por si que eles estão empenhados em colher os frutos do mundo. Aqui é uma promessa. Deus prediz com o mais claro teor que muitos daqueles que ele traz para a igreja, após a purificação, se juntarão aos 144 mil na proclamação da mensagem ao mundo inteiro, quando a terra foi iluminada com a glória do anjo, de Apocalipse 18:1. Quando a terra foi iluminada com a mensagem, todas as vezes que a gente for ver glória, a glória de Deus, nem sempre é a glória dele, no sentido, está falando da palavra. Por exemplo, Isaías 66 fala que vai anunciar a glória de Deus, vai anunciar a mensagem de Deus, o evangelho de Deus. As pessoas às vezes confundem que todo o contexto que fala de glória se refere a algo luminoso, aonde o Senhor está ali, a luz dele. Não. Nem sempre, a gente tem que entender o contexto, nem sempre se aplica a glória. Se for o céu, é a glória do Senhor mesmo ali, a luz dele. Se for no Monte Sinai, no Monte Sinai, quando Moisés viu as costas de Deus e o povo viu a luz de Deus, aí sim a glória dele. Dependendo do contexto, se for em Apocalipse, se for em Isaías, dependendo do contexto, a glória de Deus aí, a fama e a glória sendo anunciada, representa o evangelho, a palavra dele, porque a luz do mundo é Jesus, né? E a palavra do Senhor é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Então, quando fala de glória, dependendo do contexto, se aplica a palavra de Deus. Verso 17. Lembrando que é a sexta trombeta. E as cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões. O leão, o rei dos animais, é forte e destemido. Consequentemente, o último ministério do evangelho, aquele que as cabeças dos leões aqui simbolizam, é destemido em seus esforços para espalhar a verdade do evangelho e é triunfante sobre todas as nações. Por isso que eles têm cabeças de leões, porque eles são destemidos, não se acovardam, pregam o evangelho como ela é, como o evangelho como na sua natureza, né, os seus princípios verdadeiros, sem rodeios, direto, e vai pregar para todas as nações, em testemunho a todas as nações. Por isso que recebe essa simbologia de leões. A cabeça dos cavalos era como cabeças de leões. Verso 19. Porque o seu poder está na boca e nas caudas. Como já observamos no começo do estudo, o único poder na boca do povo de Deus é a palavra que eles proclamam. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, né, versículo 12, deixa claro que a palavra de Deus, eles proclamam a palavra, e essa palavra é como uma espada de 2 gumes, que ela faz um choque, né, na nossa alma, no nosso entendimento, e as pessoas que estão rebeldes contra essa palavra vai se lutar contra ela. Aqueles que têm um coração de uma criança sujeito a aprender, vai abraçar a mensagem do Senhor e essa espada não vai fazer mal. Pelo contrário, vai fazer com que a pessoa se purifique, o seu caráter se purifique cada vez mais na palavra e vai se tornando outra pessoa. Uma pessoa que era assim, agora se torna isso com o Senhor Jesus. É a mudança que só a palavra de Deus faz em nossos corações. O poder em suas caudas, naquilo que o segue, é o poder em seus convertidos. Isso é confirmado pelo significado idêntico das caudas dos gafanhotos, que, como explicado anteriormente, representa os convertidos feitos pelo ministério dos cristãos do primeiro século. Da mesma forma, então, as caudas dos cavalos representam os convertidos a serem feitos pelo ministério dos cristãos dos últimos dias, tendo caudas semelhantes às de serpentes e cabeças como as quais ferem. Eles são um povo grande e forte. Nunca houve algo semelhante, nem haverá mais depois dele. Joel 2, versículo 2, declara que esse povo que vai estar pregando vai estar até saltando muros, casas, ou seja, mostrando que Deus está com eles, os anjos estão com eles, ferindo aqueles que vai contra eles, e eles são semelhantes, nunca houve algo semelhante, e é um povo grande e forte, entendeu? E destemido, recebendo também a simbologia aí de leões. Eles são o exército de Deus invencível. Quem diz e quem prega, que proclama que não vai haver pessoas invencíveis, que é só na volta de Jesus que eles vão ser invencíveis, está ensinando qualquer outra coisa, menos a palavra do Senhor. Qualquer pensamento de alguém, qualquer achismo, mas não a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor deixa claro que vai ter um exército blindado, vai ter as primícias, depois mais 200 milhões, os anjos vão estar com eles serão um exército blindado do Senhor, porque o poder pagão, o poder do sistema da besta vai ser tão cruel que eles não vão aceitar nenhuma pregação do evangelho. Eles não vão aceitar. Eles vão fazer de tudo para fazer mal àqueles que estão pregando,
porque o sistema está sendo derribado se eles deixar esses pregadores pregarem. E é por isso que há uma boa parte, durante a lei dominical, vão fugir das cidades e vilas pela perseguição. E é por isso que o 144.000 vai pregar e vai trazer eles para o reino que vai ser estabelecido e vai preparar para se tornar 200 milhões no mundo inteiro pregando o evangelho. E eles são blindados, porque a morte mais não alcançarão, a morte vai fugir deles. Porque a vontade do inimigo era matar todos, mas a espada vão cair, não na volta de Jesus, na pregação do evangelho, as espadas vão cair como palha, vai cair sobre o chão, e eles não perecerão. Então, meus irmãos, a igreja invencível, a igreja triunfante, terá seus líderes e os seus membros totalmente blindado pela morte, totalmente blindado pelo Espírito Santo, e eles não mais vão receber morte. A morte vai fugir deles, porque o sistema que Satanás vai implantar vai ser tão cruel que ele vai matar qualquer um que Deus permitir. E é por isso que vai ter esses líderes pregando o evangelho, entrando em todas as nações, custe que custar, e qualquer um que for enfrentar eles, os anjos que acompanharão eles matarão qualquer um que ousa chegar perto deles para fazer algum mal. Assim como a rápida adesão de convertidos, Caldas, a igreja ontem foi o que enfureceu os inimigos de Cristo, que queria manter o povo sob seu controle naquela época. Também a conversão da grande multidão, a igreja hoje, é o que irá ferir aqueles que querem manter as pessoas sob seu controle agora. O próprio fato de que as caudas, semelhantes a serpentes, terem cabeças como as quais feriam, denota que os convertidos à igreja terão uma parte ativa no ministério, na proclamação do evangelho. Lembrando que não é os anjos que termina a obra do evangelho, será o seu povo fiel, tanto da igreja visível, tanto da igreja invisível. Deus tem dois povos, a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível vai ser selado antes da lei dominical. A igreja invisível vai ser selado durante a lei dominical, o povo fiel de lá. E aqueles que é infiel vai querer perseguir, juntamente com um sistema que vai ser implantado, vai querer perseguir e matar qualquer pregador do evangelho do reino. Qualquer pregador que está pregando o sábado mais amplamente e desmascarando o sistema. E é por isso que Deus vai, na sua infinita misericórdia, a menina dos seus olhos que o Senhor declara ao seu povo, vai blindar eles, a morte vai fugir deles, e qualquer um que chegar para fazer mal, o anjo do Senhor que acompanha eles vai matar cada um. Em Profetas e Reis, página 372. Essa aqui está na versão em inglês, né? No inglês está 722, ou 725, mas no português está 372. Profetas e Reis, na página 372, na versão português, diz assim: como um exército com bandeiras, indo a todo mundo vencendo e para vencer. Então, cada cavalo tem, significativamente, uma cabeça de leão e caudas de serpente, um olhando para frente e o outro olhando para trás. Portanto, eles podem representar apenas uma hoste inseparável, que está descrita em Profetas e Reis, página 372, que declara que eles receberão como um exército com bandeiras, indo a todo mundo vencendo e para vencer. Ou seja, o anjo que vai estar guiando eles, vai estar ajudando eles a avançar em cada país, em cada pessoa, e qualquer um que se lutar contra eles vão perecer. Por isso que uma terça parte dos homens vão morrer, né? Vão morrer por causa dessa incredulidade e também indo contra os mensageiros do Senhor. Deus não vai tolerar mais ir contra eles, porque o tempo que a gente está vivendo é o tempo do fim, não tem como mais oportunidade de salvação, né? O evangelho tem que ser pregado e as pessoas têm que tomar a sua decisão, ou para a vida eterna, ou para ficar no sistema e receber as 7 últimas pragas até a volta de Jesus, né? E morrer, o restante morrer na volta de Jesus. O simbolismo composto, cavaleiro, cabeça de leão, corpo de cavalo e caudas, semelhantes às serpentes, em comparação com os dos gafanhotos, indica que enquanto os primeiros cristãos foram mortos pelos seus inimigos como gafanhotos indefesos, o povo de Deus hoje, como cavalos invencíveis, não sofrerá nenhum dano. Os seres angélicos que se assentaram sobre eles são aqueles que, embora invisíveis ao olho humano, conduzirão cada um em seu caminho, Joel 2,8, e que, tendo couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, fará com que qualquer espada que se levanta contra os santos se quebre e caia, tão impotente quanto uma palha. Vê Primeiros Escritos, página 34 e 285, e o Grande Conflito, página 631. Então, o Senhor está declarando que, quando esses cavaleiros, cavaleiros e seus cavalos estiverem na batalha, estiverem pregando o evangelho, o povo de Deus não vai mais cair como semente, né? Morrer, os ímpios matarem eles e eles se tornarem sementes. Por quê? Porque o período que eles estão vivendo é o período dos últimos dias. É agora ou nunca.
Não tem mais como um servo de Deus morrer e se tornar semente, porque o sistema da besta já foi implantado nesse período, e não tem mais como as pessoas ter a oportunidade de salvar e o evangelho crescer, porque o tempo do fim, estamos no período do tempo do fim, e a volta de Jesus está bem ali, no último dia da história. Então, o período e o contexto que a gente vive não dá mais margem para que as pessoas venham morrer, para que o evangelho venha crescer. Não, o evangelho está maduro, a seara está madura, agora chegou a colheita, né? Chegou agora de separar os bons dos maus, e assim Deus vai separar no seu reino os bons, e os maus vão ficar no sistema do anticristo, o sistema da besta, né? Aquele poder anticristão que vai fazer uma imagem à primeira besta e vai perseguir todos aqueles que têm o puro sinal da verdade, né? Aqueles que não querem obedecer o sistema. O verso 20 e 21 do Apocalipse 9. E o resto dos homens, os que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, os quais não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem se arrependeram de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias, nem de sua fornicação, nem de seus roubos. O fato de que o restante dos homens que não foram mortos pelo fogo, fumaça e enxofre não se arrependeram é uma evidência conclusiva de que o encerramento dos eventos da sexta trombeta e no início dos eventos da sétima, a obra do evangelho será concluída e o tempo da graça terminará nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começa a soar, o mistério de Deus será consumado, como ele declarou aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10:7. Então, no final ali da simbologia da sexta trombeta, essas pessoas que não se arrependeram, aquelas pessoas que não foram afetadas pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, ou seja, pelos anjos, que vão estar com os fiéis mensageiros do Senhor, aquela parte o restante das partes que não receberam martírio, eles não se arrependeram da sua idolatria, do seu modo de agir, de viver e de adorar o Senhor, ou seja, não quiseram se enquadrar a adorar o Senhor conforme nos princípios bíblicos. Essas pessoas não se arrependeram. Isso já é uma prova de que vai se iniciar o tocar da sétima trombeta, que já é a volta de Jesus. Já se culmina já com a volta de Jesus. E vai pegar essa parte aí, né, esse restante que não se arrependeu, e a porta do evangelho, a porta da graça se fechou, porque o evangelho foi terminado, e assim, quando a porta do evangelho, ou quando a porta da graça se fecha, aí começa o soar, começa a cair as 7 últimas pragas, e no final da sétima praga, quando a sétima praga cai, é o início da volta de Jesus e também o soar da sétima trombeta. Entendeu, meus irmãos? No próximo estudo, na segunda-feira que vem, no dia 14, né? Segunda-feira vai dar 14 do 10, a gente vai estudar a sétima trombeta. Irmãos, se ficou com alguma dúvida, por favor, pode deixar nos comentários. Pode deixar também nos comentários de outros vídeos que também foi postado aqui. Eu vou responder cada um de vocês. Eu quero agradecer a presença dos irmãos que participaram dessa live. A presença de todos vocês é muito importante. Deixar o seu like, seu comentário, isso ajuda bastante o canal. Eu queria muito, infelizmente, né, eu deixei o banner na tela, não era para ter deixado, né? Atrapalhou vocês ler, mas eu creio que vocês conseguiram ler a mensagem que estava aí na tela, né? Na próxima, vocês me avisam aí nos comentários que eu tiro. Se vocês falarem, dá um sinal para mim, tem um banner aí na tela, tem um comentário aí na tela. Aí eu tiro para que não atrapalhe vocês na leitura aí da mensagem. Irmãos, vamos fazer uma oração de encerramento. Creio que já foi 1h e 32 minutos, foi bastante. No próximo tema, na próxima parte, na verdade, o tema será a sétima trombeta, e essa sétima trombeta vai ser a parte final, a parte 7 final, e esses vídeos vai estar nesse canal, nessa playlist que vai ser criada, na verdade, eu já criei essa playlist, e eu vou só adicionar essa parte, essa sexta. A sétima já vai estar programada para segunda-feira que vem. Já deixe o seu comentário, o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma notificação. Vamos fazer uma oração para a gente finalizar esse estudo mais uma vez. Vamos ficar de joelhos, né? Quem puder ficar de joelhos, vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Senhor. Senhor Deus, Pai querido que está no céu, grandioso Deus, poderoso, obrigado por esse privilégio de estar pregando uma mensagem impopular para a sua igreja. Muitos adventistas hoje não entendem essa mensagem, ainda não chegou aos seus ouvidos. Que o Senhor toque nos nossos corações, que a gente atenda esse chamado para pregar essa mensagem para todos os nossos irmãos, para advertir, para avisar, para admoestar todos eles, para que eles venham a ouvirem o chamado do Teu Santo Espírito, para receber toda a luz que vem da parte de Ti.
tira o preconceito do nosso coração, tira o espírito de rivalidade, tira todo o espírito negativo que vem da parte de Satanás. Que nosso coração seja totalmente convertido ao Senhor, à sua palavra, e que a gente venha ter um caráter semelhante ao de Cristo. Não deixe a gente cair em tentação, Senhor. Proteja cada alma que estava aqui acompanhando ao vivo e aqueles que vão acompanhar depois dessa live. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada, Pai querido. Faz a tua vontade e o teu querer em nossas vidas, hoje e sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então fica assim, até segunda-feira que vem, que a gente vai estar aqui. Obrigado pela presença da irmã Joseli Santos. Boa noite. A irmã Cristiane, né? E também o irmão Roque, né? O Roque da Silva. Obrigado pela presença de vocês, entre outros irmãos que também participaram da chamada, mas não deixaram o seu comentário. Então, até dia 14, né? Dia 14, segunda-feira? Dia 14, segunda-feira. Então, se programa, se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe essa live e até segunda-feira vocês vão receber a notificação aí no seu celular. Não vai perder nenhum estudo que vai ser apresentado aqui, tá bom? Deus abençoe vocês, boa noite e até o próximo estudo. Maranata.